salve nação tricolor, chega logo deixando tua curtida, teu like, teu joinha para fortalecer o trabalho, é super importante. Curte o vídeo, se inscreve no Bora Leão caso ainda não seja inscrito, manifeste tua opinião lá nos comentários, tá? E esse vídeo aqui é feito com o patrocínio do OneFootball, o melhor aplicativo sobre futebol para você ter aí na tela do seu celular, e não importa se é Android, se é iOS, é completamente gratuito, tá? O link para você fazer o download está aqui na descrição. O OneFootball tá de cara nova, bem mais intuitivo e com duas baitas novidades, que é o campeonato alemão, a Bundesliga, o campeonato francês, a Ligue 1, com Neymar Júnior, PSG, Mbappé e companhia, para você assistir ao vivo e de graça, tudo no OneFootball. Faz o download que você não vai se arrepender. Se liga aí! Primeiramente, boa noite a todos. O resultado, na verdade, a gente jogou para ganhar. A gente jogou para ganhar o jogo. Claro, dentro da nossa estratégia, do nosso plano de jogo. E em nenhum momento nós utilizamos uma estratégia que fosse para levar apenas um ponto no jogo. E a gente esteve muito próximo de levar os 3 pontos. A minha análise do jogo é que nós fizemos um jogo taticamente muito qualificado. A disciplina tática dos nossos jogadores na fase defensiva, até porque hoje nós precisávamos muito dessa disciplina, pela característica do adversário, pela grandeza do adversário, pela qualidade dos seus jogadores, a forma como eles jogam com imposição, com um número grande de jogadores enfiados na última linha, e com jogo de construção, com jogo pelo lado, tem atacante de referência dentro da área, tem jogador de velocidade trabalhando pelos corredores, laterais que participam efetivamente do jogo, volantes que sabem construir. Então é um time muito qualificado e nós precisávamos seguir, e isso me deixou muito satisfeito, porque nós fomos muito fiéis ao plano de jogo que foi montado, que era se organizar defensivamente e, quando a gente recuperasse a bola, ter um jogo mais vertical, utilizando o espaço, que é o jogo de profundidade, atacando um pouco mais as últimas linhas do Flamengo, a última linha do Flamengo, para que a gente pudesse criar situações de contra-ataque. Se você pegar os números do jogo, o Flamengo teve apenas 2 finalizações dentro do gol, com êxito. E com certeza, não tenho nenhuma dúvida, que o Fortaleza foi o time que melhor marcou o Flamengo nos últimos jogos. Se você pegar todos os resultados, sempre eles tiveram um número de finalizações, número de acertos e número de gols. Os 2 últimos jogos eles ganharam, se eu não me engano, ganharam de 4-3 para o Bahia, 4-1 para o Santos. Então nós fomos extremamente disciplinados na hora de baixar para marcar o adversário, e tivemos algumas possibilidades muito interessantes em situações de contra-ataque. Então eu estou muito satisfeito pelo comprometimento da equipe, dos meus jogadores. Eles deixaram tudo o que eles podiam deixar dentro do campo, e nós fizemos o goleiro do Flamengo trabalhar mais do que o nosso. Então isso é um indício muito positivo, e eu acho que nós temos que pegar, e eu falava isso para eles antes do jogo, a importância da nossa retomada, do resgate da nossa essência, ser um time marcador, ser um time que vibre dentro do campo, que eu acho que era isso que o torcedor estava esperando, e hoje eles se entregaram dessa forma. Eu estou satisfeito. Agora, acho que em momento nenhum eu montei o time para empatar. Eu montei o time para se defender bem, de forma organizada, e poder no contra-ataque criar as possibilidades, e eles seguiram à risca aquilo que foi planejado. Eu estou muito contente por isso. Perfeito. A Luiz Lima, da Rádio Assunção, e o Robson Cardoso, da Rádio Web, a voz do repórter lá de Tianguá. Poxa, Musca, pode-se dizer que você encontrou o ponto do doce nesse novo esquema tático, e ele será base para as próximas partidas? E ao que se deve essa mudança motivacional dos atletas? Vamos dizer assim, que a gente usou uma formação hoje, e o time foi muito bem, porque a formação, ela na verdade, não teve só, por exemplo, a entrada do João Paulo para criar um fato novo de posicionamento da equipe. A gente trabalhou muito em função da organização pela qualidade do adversário. Então eu não posso falar agora
que a gente achou o ponto e que vai manter, mas a tendência pelo comportamento da equipe é pelo menos manter uma mecânica próxima ao que nós apresentamos hoje, já que foi uma mecânica que eu acho que nas fases do jogo a gente conseguiu em todas elas se comportar muito positivamente. Então é um indício, na verdade, do que a gente pode fazer e que a gente pode criar. E eu já vinha falado sobre isso, né? Essa alternância de utilizar um jogador mais por dentro, vindo mais para a zona de construção. Hoje foi o João Paulo, a gente tem o Mariano que faz isso, o Romário em algum momento do jogo fez também com excelência. Então a gente ganha mais alguns leques de opções para a formatação da equipe dentro do elenco que a gente tem. Isso é importante para a sequência do campeonato. O lado motivacional. Lado motivacional, eu acho que os jogadores, comissão técnica, diretoria, mas principalmente os jogadores, sentiram muito essa semana por tudo que aconteceu no Clássico. E eles estavam muito envergonhados pelo comportamento, a forma como a gente perdeu o jogo, em situações que a gente sabia que iriam acontecer. E todos, sem exceção, da comissão técnica, da diretoria e principalmente os jogadores, estavam conscientes de que a gente precisava ter um resgate de essência. E a essência é o verdadeiro Fortaleza, esse time chato que derrubou vários times grandes aqui, hoje a gente tem possibilidade de derrubar mais um. É isso que a gente mostrou dentro do campo de jogo. Então eu acho que a mobilização, o trabalho que foi feito durante a semana, as cobranças que acontecem no entorno da torcida, da própria imprensa, a satisfação geral fez com que os jogadores entendessem que a gente precisava ter uma mudança de comportamento. E, de fato, eles tiveram. E eu acho que a mobilização para o jogo foi muito boa desde o primeiro dia da semana. Tudo o que aconteceu teve pontos muito positivos no dia a dia, nos treinamentos, a troca de informações dos jogadores, a análise que nós conseguimos fazer do adversário foi muito minuciosa e isso fez com que a gente tivesse feito um bom jogo e poderia até ter um êxito maior por tudo que nós construímos durante a partida. Perfeito. Luciano Rodrigues, do Globo Esporte/CE. Professor Chamusca, o time do Fortaleza exibiu um futebol muito competitivo e chegou até perto de vencer. Na próxima rodada, no confronto direto contra o Sport, como manter esse mesmo futebol apresentado no Castelão hoje? Nós temos obrigação de manter o nosso espírito competitivo, porque a gente vai para um jogo de 6 pontos. Em um momento crucial da competição, contra o adversário que vem de um resultado negativo e que também está lutando mais ou menos ali no mesmo local da tabela que nós. Então, nós não podemos, nós não temos o direito de fazer um jogo com essa excelência que nós fizemos hoje, principalmente em relação ao espírito, e os jogadores estão de parabéns pelo que eles apresentaram, e a gente dá 1% a menos do que a gente deu hoje, porque o nosso momento é para a gente dar 100% em todos os jogos. E o Sport hoje é um concorrente direto que a gente precisa vencer, independente se o jogo vai ser aqui, vai ser em Recife. E nós vamos trabalhar durante a semana para que isso possa acontecer. O Ivan Bezerra, da Rádio Verdes Mares. Professor Chamusca, essa escalação que prioriza a marcação pode ser uma constante daqui para frente ou era pela realidade do jogo de hoje? Como eu falei anteriormente, ela pode sim ser repetida, ela pode ser repetida e a gente alternar um ou outro jogador em alguma função. A escalação de hoje, a gente levou alguns aspectos em consideração. A característica do adversário, a gente precisava ter uma fase defensiva um pouco mais consistente. A gente precisava, pela característica do Flamengo, ter um jogador por dentro com a capacidade de jogar mais no entre linhas e receber mais bola naquele espaço, já que o Flamengo eles jogam com a primeira linha pressionando muito e obriga os 2 volantes, que hoje foi Arão e Gerson, a subir um pouquinho mais a linha de marcação e ter um espaço entre a primeira linha e os 2 volantes. A ideia da utilização do João Paulo foi para utilizar melhor aquele espaço. Então, a gente criou uma alternância, o time reagiu bem a essa alternância e a gente pode sim, na sequência dos jogos, manter, porque eu não vejo, por exemplo, pela escolha dos jogadores, o time ter perdido a característica de atacar em velocidade pelo lado, de ter um jogo reativo interessante, que sempre foi a característica do Fortaleza. Agora,
A decisão da posição, função dos jogadores foi muito levada em consideração em relação ao jogo do Flamengo. O Anderson Azevedo do Futebolês, na estratégia, hoje o Fortaleza foi perfeito e conseguiu anular o Flamengo. Até o dia 6 contra o Sport, que você detectou no elenco que você pretende mudar ou melhorar em busca de uma evolução na reta final do campeonato? Nós podemos ainda, e vamos continuar trabalhando para melhorar em alguns aspectos. Hoje a gente sabia que ia enfrentar um adversário que vinha para ser protagonista. O Flamengo joga sempre, independente do campo e do adversário, como protagonista. Eles querem a bola, eles, como eu falei anteriormente, eles têm uma característica de jogar com muitos jogadores enfiados na sua última linha, jogadores extremamente qualificados que você não pode vacilar. Você vê a bola que a gente vacilou um pouquinho, o Pedro achou ali uma situação. E a gente conseguiu neutralizar bem o jogo do Bruno Henrique pelo lado esquerdo. A Arrascaeta foi muito bem marcado. Everton Ribeiro teve pouquíssimas possibilidades, mas a gente sabia que a característica do adversário ia nos impor essa condição. Então, na verdade, o nosso trabalho é para tentar manter a boa organização defensiva em relação ao Flamengo. Agora, em momento nenhum, nós trabalhamos com a possibilidade de jogar para empatar. Eu nunca jogo para empatar, independente do adversário. A estratégia ela levou muito em consideração a característica. Os jogadores estavam conscientes que a gente precisava competir, principalmente na fase defensiva do jogo, para não dar o espaço que o Flamengo, que quando você dá, eles acabam construindo, e aproveitar as situações que o Flamengo ia dar para a gente, principalmente de profundidade, para que a gente pudesse criar as possibilidades. Então essa é a estratégia clara. Mas eu acho que ele falou bem, a cereja do bolo seria a gente encaixar um contra-ataque daquele que a gente teve muito próximo e poder matar o jogo. Então foi isso que eu acho que faltou um pouco em relação à nossa parte. Mas eu fiquei muito satisfeito com a fidelidade que os jogadores tiveram e em toda semana eles acreditaram muito. E aí talvez esse tenha sido um diferencial. Nós trabalhamos muito por essa capacidade, através da mobilização, da gente poder acreditar que a gente poderia fazer um jogo melhor e ter o merecimento dos 3 pontos, porque apesar do investimento do adversário, da qualidade do adversário, de ser um time que já joga junto há muito tempo, a gente sabe que o futebol ele proporciona essas possibilidades. Eu, por exemplo, já ganhei vários jogos contra adversários extremamente qualificados, fazendo um jogo tático, jogo disciplinado. Então eu acreditava muito que a gente poderia sair com os 3 pontos. E o que faz a gente acreditar é a convicção no nosso trabalho, a forma como a gente vem conduzindo. Tenho certeza que várias pessoas sofreram bastante depois que nós perdemos o Clássico, da forma que nós perdemos, mas eu fui uma pessoa que sofri demais, porque a gente trabalhou com uma perspectiva de ter um resultado melhor. E nós perdemos em situações assim que a gente cantou muito no treino, cantou no vestiário, cantou na palestra. Então isso dói muito para o trabalho do treinador. Mas acreditava muito de que a gente teria capacidade, porque o Fortaleza já mostrou que tem um grupo de jogadores compromissados, comprometidos, que tem sim um espírito, tem sim uma essência que é de guerrear, que é de lutar, que é de marcar. O Fortaleza conseguiu grandes resultados através desse comportamento. Eu até coloquei o jogo do Atlético Mineiro, que eu sabia que seria um jogo muito próximo em relação à questão tática, hoje como exemplo para eles. E o Fortaleza conseguiu ali vencer de 2-1. Então hoje a ideia era essa, a gente fazer um jogo competitivo e aproveitar melhor.